Olá, é o Will aqui e hoje nós estamos aqui para falar de Busca Implacável, filme lançado em 2008 e dirigido pelo Pierre Morel. Mas antes disso, eu peço a você se inscrever, dar um like e apertar aí no sininho para ter mais conteúdo. Então, vamos lá. Muito bem, esse filme foi dirigido pelo Pierre Morel, que talvez você conheça pelo 13º Distrito. Um dos roteiristas do filme é o Luc Besson, que você deve conhecer como diretor do Profissional e do Quinto Elemento. Então, aí tem um potencial considerável, né? A ideia do filme é ter mais um agente aposentado que vai fazer missões depois da aposentadoria. Uma missão específica, no caso, que é a motivação do filme. Bom, Busca Implacável ele se tornou muito icônico e por alguns motivos de ter algumas diferenças aí comparado a outros filmes ali contemporâneos ao dele. Lá por 2001 saiu o famoso Identidade Bourne. Identidade Bourne acabou trazendo muitos elementos novos para os filmes de ação, que é claro que eram subutilizados, mas ainda assim o Identidade Bourne trouxe um pouco mais de realismo para as batalhas, trouxe também para as lutas, né? Também trouxe uma câmera mais tremida, ainda mais balançando assim, você coloca a câmera assim no tronco do cara para filmar o combate. E, claro, trouxe ali toda uma estética de perseguição e tudo mais que acaba infectando todos os filmes depois disso, acaba inspirando muitos filmes depois disso. O maior exemplo de todos é o 007, o Cassino Royale, o grande 007 se inspirando por outra coisa bem interessante isso daí. No entanto, a gente tem aqui o Busca Implacável, que eu já vou comentar com um pouco mais de detalhes no que ele se difere. Mas para isso vamos falar então da sinopse do filme. O Bryan Mills, ele é um agente especial, né? Era um agente especial que está aposentado. Ele terminou com a sua esposa, né? E a sua esposa terminou com ele, na verdade. E a sua filha foi criada quase 100% longe dele, enquanto ele trabalhava arduamente no seu trabalho de agente secreto, né? Ele é interpretado pelo Liam Neeson e tem como a ex-esposa dele a Fake Jensen, né? Que são os dois atores mais famosos assim do filme. E bom, é uma coisa aí que acontece já do começo que você repara que o Bryan, ele é um cara meio bobo e tal, e depois ele vai se revelando. Mas a sinopse do filme é a seguinte: ele tá nesse momento em que ele tá tentando se reconectar com a filha, e a filha deseja viajar até a França. Ele acredita que é muito perigoso, mas a esposa dele e a própria filha convencem ele de que é uma boa ideia. Ela vai viajar para a França e lá ela é sequestrada enquanto ele está no telefone com ela, dando aí aquela cena famosa: eu vou te encontrar e tal, né? Eu tenho habilidades muito específicas, né? Então isso nos traz daí para o momento em que ele vai atrás dos criminosos para resgatar a sua filha deles. E essa é a sinopse básica do filme. Se você for parar para pensar só pela sinopse, é um filme razoavelmente genérico, porque, se eu não me engano, tem um filme do Schwarzenegger que tem mais ou menos essa premissa, e além disso tem outros filmes que tem mais ou menos premissas similares, do cara que ele é o agente, que é o agente secreto, muito incrível e tal, que acaba se aposentando e voltando aí ativa por alguma coisa que aconteceu. Inclusive até o mais recente, o próprio John Wick é meio que assim, embora, claro, num outro contexto. Então vamos falar agora do roteiro, né? O roteiro de Busca Implacável, para os padrões de hoje, tem vários probleminhas ali que acabam se acumulando. Eu acho que particularmente tem dois problemas mais específicos, né? Que são os maiores, assim. Considerando que é um filme de ação com uma temática razoavelmente genérica, esses dois detalhes são os detalhes que vão colocar ele à parte dos outros, né? A parte no sentido de ruim, né? Da parte ruim do filme. Esses dois detalhes são os seguintes. O primeiro é que o Bryan ele age de forma muito boba quando ele tá fora dessa coisa de tiroteio e morte e investigação e tal. Então dá a sensação que ele é um cara bobo. Ele é bonzinho até demais, ao ponto de ele parecer muito bobo. Quando a gente passa daí pro Bryan, no caso dos tiroteios e tal, ele parece até brutal demais. Então, esse contraste acaba não sendo muito visualizado enquanto o roteiro vai passando. Outro defeito do roteiro, que eu diria que é defeito, mas eu falo que é defeito no sentido de que poderia ser uma coisa que eu consideraria mais interessante, é o seguinte: esse roteiro é um daqueles que tem aquela coisa da super proteção parental e tal. No caso daqui, pra mim é um problema, porque assim que a filha sai pra lá, no caso da França, ela já é sequestrada, acontece todas essas bizarrices, né?
Um problema a respeito disso, que eu acho que essa mensagem toda de excesso de proteção parental, às vezes não é tão bacana. Eu acho que ia ser mais interessante que o roteiro trabalhasse isso, com ela viajando pra França, ficando lá por algumas semanas, talvez alguns dias, e depois desse tempo acontecesse alguma coisa. Para simplesmente dar uma noção de que não está conectado liberdade a absoluta destruição. Porque é basicamente isso que o filme interpreta. Dá um pouco de liberdade igual a absoluta destruição. Não é interessante. Não acho bacana esse tipo de, digamos assim, esse tipo de narrativa nesse sentido. Dito isso, o filme também, incrivelmente, tem alguns momentos meio engraçados. Um dos momentos em que o Brian tá ali fingindo que é um cara corrupto e tá ali corruptando ali os criminosos para daí acabar com eles e tal. E outro momento em que o Brian encontra também um outro agente. E esse momento sempre eu acho hilário toda vez que eu vejo. Ele não é para ser engraçado, mas eu acho particularmente engraçado. Em que o Brian ele vai encontrar esse cara que ele já conhecia na França, né, em Paris no caso. E esse cara, o Jean Pitrel, acho que é o nome dele. Ele chega pro Brian e pergunta: você tá investigando aí a tua filha e tal? E o Brian fala assim: eu encontrei o olheiro e o olheiro estava morto, né? O cara pede pergunta onde que se o Brian já encontrou o olheiro. E o Brian diz que o olheiro está morto. E o cara responde com: o olheiro está morto, num tom de questionamento. E é engraçado porque nesse pequeno tom, nessa pequena frase, dá pra ver o quanto ele conhece do Brian, né? O quanto ele entende que o Brian é um cara muito perigoso, que ele é um cara muito o fodão aí do mundo das agentes secretos e tal. Então é uma coisa curiosa. Tem outros momentos ali com um cara ali que faz traduções, que também tenta ter um humor um pouco mais leve. E outra diferenciação aqui, que eu comentei lá sobre a inspiração aí que vem do Identidade Bourne, é que esse filme, ele tem um meio, ele tá na metade de uma parada. O Identidade Bourne é razoavelmente sério, apesar de ter esses momentos cômicos e tal, mas ele é um filme, digamos assim, muito visceral. Esse filme aqui também, no caso, ele também é muito visceral, o Busca Implacável. No entanto, ele tem um detalhe que não existe no próprio Identidade Bourne, que é o fato do Brian ser o típico herói de ação do sentido de fazer piadas, não piadas, mas fazer frases de efeito, de fazer comentários que parecem comentários de heróis de ação. E além disso, outra subversão que tem ali é o fato da aparência dele ser de fato de um cara aposentado, né? Então agora a gente vai falar sobre a direção do filme, né? Direção em filmes de ação, o que a gente pensa é ação, né? Então essa acaba sendo a coisa mais relevante aí no filme. É claro que os diálogos eles têm uma carga dramática bem forte e tal, sempre quando é cabível. Só que a ação aí é a grande estrela aí de quando acontece. O filme ele não é tão recheado de ação no primeiro ato, obviamente. Começa a partir da metade do segundo que tudo começa a esquentar realmente e tiroteio toda hora e tal. E os que tem funcionam muito bem. O Brian, como ele é um cara mais velho e tal, dá pra ver que ele economiza bem nos movimentos. Ele tenta finalizar os caras o mais rápido que ele pode pra não ficar muito cansado. Inclusive tem outro filme que a gente vai cobrir que também tem essa característica com Kevin Costner, que também é um filme meio genérico, mas ainda assim. E você vê essa tentativa aí do Brian nas lutas que ele tem. Outra coisa que você vai ver aí são o fato de só terem efeitos práticos praticamente no filme. No sentido dos efeitos práticos assim de objetos e tal. Eu não sei se no sangue tem algum momento que tem efeito digital. Eu não fiquei tão atento assim para esse detalhe específico, mas para mim o que mais importa é que os objetos sejam reais. Então numa cena de perseguição em que um carro bate, um carro realmente está batendo. O que é bem bacana, porque torna tudo mais, dá um peso maior para tudo, né? A direção ainda vai longe em algumas cenas, mostrando alguma brutalidade muito grande dessa realidade que eles estão mostrando. Essa realidade do mundo do filme ali, no caso, de tudo que acontece ali com esse submundo aí de tráfico de pessoas do universo do Busca Implacável, né? Então a direção é bem sólida, mas não posso dizer que é nada absurdamente especial, porque ele é um filme por origem de seu roteiro, é um filme razoavelmente, né, mediano aí, mais para o genérico. Então a gente passa agora para os atores, né? E os atores são principais, né, que são os que eu vou citar aqui, na verdade, somente, são os atores que você vai mais lembrar, que são a Fake Jason e no caso, o Brian, que é o Liam Neeson, né? Por que eu vou falar só deles? Porque a Kim, que é a filha do Brian, ela aparece relativamente pouco no filme, ela aparece só no começo e
Ela é uma atriz que está fazendo o trabalho dela com competência, só que ela é uma atriz ali que aparece relativamente pouco. Os vilões são absolutamente só vilões de filmes de ação genéricos, inclusive as outras pessoas ali que são agentes. Os agentes que são amigos do Brian só aparecem no comecinho ali só para dar um pitaco. O marido atual da esposa dele, né, da Fake Jensen, ele só aparece num breve momento, e mais do que em 2 breves momentos ali, e mais do que isso, ele vai ser substituído no terceiro filme. E então o que importa são os dois. O Liam Neeson, ele tá bem investido nesse primeiro momento, assim. Dá pra ver que ele tá se esforçando pra fazer as emoções que ele tem que fazer. Você vê a preocupação dele, você vê o desespero quando ele acha que encontrou a filha, mas na verdade não encontrou. Você vê a tristeza nele quando ele vê que alguém morreu ali, que daí eu não vou dar esse spoiler, eu vou tentar não dar tantos spoilers no caso desse filme. Em outros filmes, quando eu fizer sequência de filmes, então, por exemplo, eu vou fazer Busca Implacável 2, aí eu vou dar spoilers do 1, porque como são as coisas, né? Então tá. Então é interessante isso daí. A Fake Jensen, e aí eu acho absolutamente curioso, a Fake Jensen manda muito bem. Ela vai muito bem nesse filme, ela vai muito bem nessa franquia como um todo. O que é sinistro. Não, ela sempre foi uma atriz razoável, uma atriz boa, uma boa atriz. Só que aqui ela vai tão bem que eu fico, tipo assim, sério, você tá gastando muita energia nesses 3 filmes. É curioso. Muita energia, assim, né, de atuação. E aí a gente vai passar aí pro última coisa aí que eu gostaria de comentar, que é a trilha sonora. Que, na verdade, eu só vou comentar em todos os filmes. Eu tenho uma certa ordem aqui pra fazer as coisas. E aqui eu tenho que dizer que ela é basicamente genérica. Você vai passar uma trilha sonora de filme de ação qualquer. Você não tem nenhum momento que você, tipo, não, essa música e tal. Trilha de filme de ação, é isso aí. Dito tudo isso, de uma forma geral, O Busca Implacável é um filme que vai te entreter pelo tempo que ele dura. É um filme que se tornou icônico pelas frases de efeito. Inclusive, ele é referenciado em várias outras obras aí. Ele é referenciado, acho que nos Simpsons, no South Park. Acho que ele é referenciado até no mundo de Gumball, se eu não me engane. É referenciado em alguns lugares aí diferentes. Então, você vai ver referências ao Busca Implacável, principalmente o primeiro, propagandas e tal, com o próprio Liam Neeson, inclusive. Então é interessante que ele se tornou um filme icônico, mas ele se tornou icônico justamente por esse equilíbrio entre essa brutalidade e o herói de ação clássico. Isso com as frases de efeito e tal, né? Então é interessante isso daí. Ou é mais meme, talvez, também, porque o Denilson, nos filmes de ação, se tornou quase um meme, né? Um senhorzinho e tal, né? Visualmente falando, né? Tipo assim, ele é um cara muito grande, mas, né? Não é o Stallone ou nada do tipo. Então, a nota de 1 a 10 aí do Busca Implacável pra mim seria um 6 de 10. Ele é um filme ok, e eu absolutamente recomendaria a você dar uma olhada e dar uma chance aí pra Busca Implacável. Caso tenha gostado desse vídeo por algum motivo, razão, circunstância e não tenha se inscrito no começo do vídeo, se inscreva, dê um like, aperte ali no sininho para ter mais notificações. E também, se você puder, olhe nos links na descrição. Além de links para os outros canais, né, como o canal de games, eu também tenho ali na descrição o link para o financiamento coletivo. Se você tiver gostado de outros conteúdos que você tenha acompanhado ou tiver começado por esse e tiver já se interessado, ali tem uma chance de ajudar, porque as coisas são bem difíceis no momento. Mas é isso aí. Então, até mais.